Voltamos com o programa Em Pauta. Eu sou Rafael Leal e estamos aqui conversando com os nossos convidados, Frei Antônio Moser e o Padre João McDowell, sobre cúria romana e redimensionamentos à vista. Muitas mudanças já estão ocorrendo na nossa igreja e particularmente dentro da cúria romana. Frei Antônio, a gente resgatando um pouquinho do que estava conversando no bloco passado, essa questão também da riqueza da igreja. Muito se fala dos papas também. Papas que escandalizaram, papas santos. Acho que é importante, de uma forma breve, mas da gente falar também desta realidade. A igreja santa, mas a igreja também pecadora. Muito interessante, o Papa Francisco continuamente diz, eu sou pecador, e todo o povo quer dizer, qual é o teu pecado? Está curioso para saber. Não, é a consciência. Quanto mais você tem talentos que Deus lhe confiou, uma missão como ele tem, mais ele vai se sentir pequeno, vai se sentir, digamos assim, como que as sombras da sua própria vida para exercer uma missão tão grandiosa. Agora, houve ao longo da história muitos papas, sem dúvida nenhuma, mas naquela época, às vezes um papa foi eleito com 15 anos, era uma questão de nobreza, era um período de decadência de toda a Europa, e de alguma forma toda a humanidade, mas toda a Europa. Então, evidentemente, isso se refletiu também sobre a igreja, não havia mecanismos que nós temos hoje de conhecimento, de escolha e de, mesmo eu diria assim, de uma certa vigilância. Então, ocorreu. Agora, os últimos papas, vamos começar lá por São Pio X ou coisa que valha, eles realmente se destacaram por uma vida, assim, eu diria, não só uma vida moralmente íntegra, mas também uma vida de sabedoria. Quando você olha um Pio XII sobre medicina, bioética é um campo que eu prezo muito, sobre medicina, que homem lúcido, era na época radiofonia, não tinha ainda televisão, né? Ou ao menos não tão desenvolvida. E depois os escritos, as posições, por exemplo, no sentido da chamada distanásia hoje, prolongar a vida de um paciente. Ele já em 1950 dizia, ninguém é obrigado a meios extraordinários. Ou seja, o ordinário sim, aquilo que está ao alcance da mão, claro, mas que sabedoria, que lucidez. E assim você vai pegando os outros que passaram, um João 23, a rigor, ele não tinha lá muito postura aristocrática, pelo contrário, ele nem sabia o que fazer com aquela mitra, que na época ainda eram três andares, não é? E o Paulo VI é que reduziu a mitra como símbolo, eu diria, dos 3 reinados, não é? Depois, então, você vê um João Paulo I, o Papa sorriu, só sorriu e foi embora, tchau. E assim vai. Mesmo o nosso Bento XVI, vamos jogar limpo, né, Padre McDowell? Quando ele foi eleito, houve muita gente que ficou assim, eu diria, alarmada, porque a fama dele não era muito boa. Não no sentido moral, não no sentido correto, não no sentido de inteligência, mas no sentido da dureza, não é, com a qual ele pegou certos aspectos da teologia, os teólogos, então condenações, etc. E tanto assim que no dia que ele foi eleito, eu estava na sala e um confrade meu, não vou dizer o nome, ele estava na outra sala, eu falei, foi ele! Ele ficou branco, ninguém esperava. E, no entanto, olha, a vida transcorreu e teve esse grande gesto que vai passar para a história. Não estou mais em condições que outro pegue a bandeira. E aí vinha o medo, olha, ele vai morar dentro do Vaticano, ele vai soprar, o Papa Francisco toma um cafezinho com ele, um chimarrão e vai embora, não tem influência nenhuma, ou seja, não perturba, ou seja, um santo homem que soube do momento correto. Eu vou dar um último exemplo, muito rapidamente, de um bispo de algum lugar que não foi grande coisa como bispo, no sentido que perseguia certas pessoas, certos teólogos, etc, etc. Quando veio a renúncia, aos 75 anos, ele veio a renúncia, né? Ele pegou uma malinha, se refugiou no seminário, ninguém mais ouviu falar, não perturbou seu sucessor. Então, o que não teve de grandeza no exercício do episcopado,
esteve no resignatário, como resignatário. Então a gente fica realmente, olha, o Bento está sendo um exemplo para o mundo extraordinário e com isso o Papa Francisco, mesmo que o Bento quisesse interferir, ia dar uma risadinha, dar um drible como Messi, né? Assim, e ia para frente com a sua bola, né? É muito interessante mesmo. Então, houve papas que tiveram seus problemas, claro, o São Pedro também, ele andou dando umas bolas fora, que São Paulo teve que, digamos, interpelá-lo, e vice-versa, Paulo e Barnabé também brigaram, quer dizer, em outras palavras, e é a igreja santa e pecadora. E até nessa fase um pouco obscura, quantos santos floresceram, né? Quantos santos floresceram. Então, por um lado, também essa grande riqueza, né? Bom, nós vamos agora para mais uma enquete, vamos para as ruas, para saber das pessoas quais mudanças você acha que seriam necessárias na Cúria Romana. Vamos ouvir as pessoas. Eu vejo com relação à transparência, né? Nós, há tempos agora passados, nós vimos aquela questão com relação à lavagem de dinheiro no Vaticano, então eu penso que a Cúria deve ser transparente. Transparente, essa é a forma que ela deve ser. E que a estrutura da igreja seja uma estrutura mais leve, mais próxima das pessoas, que favoreça a participação de todos e todas. Talvez menos clerical e talvez que haja uma modernização do ponto de vista administrativo, assumindo alguns princípios modernos, de delegar o máximo possível àqueles que são os agentes do povo de Deus, as dioceses, as igrejas locais, o máximo de decisão possível e não uma centralização demasiada em Roma. A mudança, o Papa Francisco, ele mesmo instituiu uma comissão de cardeais, 8 cardeais representando vários lugares do mundo, de os diferentes lugares do mundo, e a ideia é que a Cúria seja, ao mesmo tempo, faça esse serviço de organização e seja mais moderna, né? Então ele, justamente, uma das primeiras coisas foi a questão do banco, ele ser transparente, é uma das coisas que qualquer organização moderna hoje pede, a transparência. Modernidade, transparência, aos poucos a gente realmente está percebendo isso, o Papa Francisco tem caminhado nesse trajeto. Eu queria saber, no caso, diante desse papado, né, desse início do papado, primeiro ano do Papa Francisco, muitas pessoas têm gostado, se encantado com as atitudes do Papa, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, pessoas que estão realmente também retornando para a prática, né, da presença na igreja através dessa beleza que é o Papa Francisco, mas também existem aquelas pessoas que estão se prendendo ao negativo, né? Então, quem que tem gostado desse papado, o que está agradando, o que não está agradando, quem está agradando, quem não está agradando? Uma pergunta difícil de ser respondida, o padre McDowell vai me ajudar. Eu tenho a impressão seguinte, que certos setores da igreja, muito trancados, muito seguros, donos da verdade, mais ou menos como os saduceus e fariseus no tempo de Cristo, estão se sentindo muito mal, porque ele vem com outra mentalidade. Aliás, alguém usou a expressão delegar, é dizer, não centralizar. Por exemplo, eu como diretor das vozes, se não delegar, e ele que foi reitor da PUC do Rio, a grande PUC do Rio, sabe, delegar é fundamental. Agora, não é perder o controle, você tem que saber conjugar as duas, e ele está fazendo isso sem dúvida nenhuma. Agora, importante nessa sua colocação, não é, de a gente perceber quem está se sentindo mal. É quem era muito rigorista, muito legalista, por exemplo, em relação aí a pecado, etc. Ele diz, tem que estudar melhor. Em relação aos gays, não justifica nada. Ele diz, não, a doutrina está aí, todo mundo sabe. Agora eu não vou ficar tirando pedra. Ele abre o caminho positivo. Então é uma agenda positiva. E quem tinha uma agenda negativa, de pé no freio, está se sentindo mal. Quem agora estava esperando uma agenda positiva, vamos para frente, vamos construir, mesmo que tenha de vez em quando que dar uma freada, né? Então, essas pessoas estão se sentindo bem. E os segmentos da igreja também. Agora, tem muita gente ainda que está na moita,
está assim esperando, o que vai acontecer, não é? Eu, pessoalmente, diria o seguinte, para mim, se esse homem ficasse 1 ano, já teria marcado em definitivo a história da igreja. Se ficar 2, 3, 4, 5, não tenha dúvida nenhuma que nós vamos ter um período de florescimento da igreja, da teologia, da liturgia, mas a alegria de fazer parte da igreja que tinha se perdido bastante. Agora, o padre McDowell tocou nessa questão aí também, no início do programa, dessa eleição dos 8 cardeais, né, da escolha dos 8 cardeais, esse conselho que foi formado para abordar principalmente esses temas, né, a questão do Banco Vaticano. Que isso tem, por que o Papa tomou essa atitude, né, e quais são os benefícios, né, de que forma que está fazendo com que esse novo conselho transpareça essa transparência, né, da própria igreja? Eu creio que a escolha desse novo conselho, que ainda é informal de certa maneira, não é? Embora ele definiu algumas prerrogativas do conselho, ele surgiu daquela necessidade de ampliar digamos, o conselho ou as opiniões, de escutar melhor a igreja. Então, não se reduziu aos conselheiros ordinários, que são os membros da Cúria, mas tentou abrir já os cardeais, são, de certa maneira, conselheiros do Papa, se reúnem em consistórios algumas vezes, todos os cardeais são convidados, mas não sei dizer, mas talvez aquilo tivesse um aspecto um pouco formal. E agora o Papa levou a sério, fazendo uma reunião de 3 dias, não é, com esse grupo de 8 cardeais e, digamos, projetando novas reuniões. Eu creio que ele já submeteu, não se sabe ainda, porque são reuniões reservadas, mas ele deve ter submetido a esses 8 certas ideias sobre a reforma da Cúria. E outros, por exemplo, agora parece que o Papa vai fazer uma consulta, não é, sobre os problemas da família, exatamente sobre divorciados, sobre gays, não é, e todos esses problemas assim que angustiam muito o povo de Deus. Pelo que se ouviu dizer, ele vai fazer uma consulta a toda a igreja, mandar um documento dizem com 26 perguntas, e que essas perguntas sejam levadas às paróquias e que todos possam se manifestar. Não sei como é que depois vão reunir todos os dados dessa. Então, essa investigação, como é o estilo agora do Papa, não é tanto sobre aspectos dogmáticos, mas sobre aspectos pastorais. Então, ele não diz se os divorciados, não é, podem assumir um novo sacramento, diz que coisa nós podemos fazer para dar um ambiente mais acolhedor àqueles que estão no novo casamento, não é? Então, são perguntas de cunho muito pastoral, mas que manifestam toda essa sensibilidade do Papa para os problemas, primeiro da Igreja e depois do mundo. Porque essa imagem favorável que tem havido, não é? Surgiu exatamente como manifestou o Frei Moser, não é? Dessa situação muito negativa, a Igreja estava com uma imagem muito negativa e o Papa mudou a agenda e isso é que está dando esse... Se me permitir uma Pois pequena não. observação, é muito importante nesse final de programa. Ninguém se iluda, ele não vai mudar a doutrina, os dogmas fundamentais, Deus é Deus, Cristo é Deus e homem, etc. Mas a pastoral, a maneira de acolher, estender a mão aos pecadores e não jogar pedra. Então é nesse sentido, não é que ele agora vai virar tudo de perna para o ar, não é. Apenas é uma nova pedagogia, é a pedagogia do sim, é a pedagogia, vamos caminhar, Deus vai nos ajudar, nós vamos acertar o passo, não é? Então, isso tem que ficar muito claro, eu acho que o senhor foi muito feliz nesse final de programa a colocar isso claro. Não se iluda, que ele não vai mudar o credo. E esse ponto da família também vai ganhar uma relevância muito grande, né, Já Padre? está previsto o sínodo da família e esse questionário, essa enquete que ele está fazendo, segundo dizem que vai fazer,
seria como preparação para o sínodo da família. Ali vão estar todos os bispos, mas ele quer que o povo de Deus também esteja presente através dessas respostas, não é? Isso. Então, eu creio que tudo isso será muito importante. Bom, o tempo passou rápido, nosso programa já está terminando. Frei Antônio Moser, por favor, as suas considerações, contato também do senhor. Olha, como esse Papa diz que não é para atirar pedras, nós também não queremos atirar pedras contra a Cúria. Tem muita gente sacrificada, muito trabalho. Agora, alguns têm que, eu diria, deixar de lado um pouco a sua pompa, não é? E o seu ego inflado, para serem mais humildes. Agora, isso não significa que não se reconheça a necessidade de assessorias, sobretudo dentro de um contexto do mundo de hoje, não é? Apenas o espírito tem que mudar. Não somos nós que somos donos da verdade. Vamos em busca, vamos procurar assessorias adequadas. Não é que não tenha tido, mas em geral a resolução não era por esse lado, né? Então, eu queria dizer, não joguemos pedra, mas saibamos também perdoar aqueles que exageraram, como diz o Papa, no seu egoísmo, no seu narcisismo, que também eles encontrem o caminho da verdade. Por favor, Padre McDowell. Não, a minha expectativa é exatamente que todo o povo de Deus e toda a humanidade, de certa maneira, possa, diante das atitudes, das orientações que o novo Papa está dando, voltar a ter uma imagem mais positiva da Igreja, não é? Em alguns lugares muitos fiéis têm abandonado formalmente a Igreja por discordarem um pouco das atitudes, mas eu creio que o Papa está mostrando que não é bem isso, que a Igreja de Deus está dando um outro rosto à Igreja de Deus, e é isso que eu espero que possa influenciar, não é, todos os católicos e o mundo inteiro. Quero agradecer então a presença do nosso querido Frei Antônio Moser, Padre João McDowell também, jesuíta, e aqui reforçar os nossos contatos. Você pode passar o e-mail para o programa Em Pauta através do endereço empauta@cançãonova.com. Podemos também manter o nosso contato através do Twitter, Rafael com PH, __ Leal. Lembrando que você em casa é o nosso companheiro, você auxilia para que muitas pessoas conheçam passo a passo o que o Papa está realizando, porque um dos objetivos da TV Canção Nova é justamente esse, seguir o Papa, mostrar os passos do Papa. E diante também de toda essa mudança que tem ocorrido na Cúria Romana e que com certeza abordaremos aqui em outros programas em pauta. Um grande abraço para você, nos encontramos então na próxima semana. Uma ótima noite.